Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. Queridos irmãos, celebramos este domingo, dia do Senhor, e somos convidados, através da palavra de Deus, a meditar sobre esta realidade que Jesus hoje nos ensina no Evangelho. Na verdade, o início do Evangelho nos mostra que Jesus foi interpelado por um escriba, que chegou e perguntou para ele o que é preciso fazer para entrar na vida eterna. O escriba sabia muito bem, porque nós sabemos, os levitas, os escribas, os próprios fariseus, eles conhecem perfeitamente aquilo que está estabelecido lá na Torá, isto é, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que, sobretudo o livro do Levítico, um judeu, conhecedor da lei, que estuda, conhece, sabe muito bem. Tanto que, se nós tomarmos lá Levítico, capítulo 19 e seguintes, o Levítico apresenta todos os deveres em relação à caridade e à justiça para com o próximo. E aí Jesus diz, olha, o que está estabelecido na lei? Ele responde, olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus diz, faze isso e viverás. Não bastando isso, ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Então Jesus conta uma história. Mas a atitude de Jesus é muito perspicaz, porque Jesus inverte a questão. E ele inverte de maneira tremenda quando ele conta a história desse homem que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém sempre a cidade que está no alto, no topo, Jericó abaixo. Então ali, esse lugar de descida de Jerusalém para Jericó era um lugar de passagem, mas também era um lugar de riscos. Tanto que esse homem que está descendo cai nas mãos dos assaltantes, é surpreendido, eles batem nele, deixam ele no chão. E aí, nesta ocasião, Jesus fala, olha, passaram 3 por lá. Passou um sacerdote. O sacerdote é aquele que se ocupava com o culto no templo de Israel. E o sacerdote passou, viu e seguiu. Veja, existem 2 críticas de Jesus aqui, que talvez veladas, nós não percebemos. Primeira, porque o sacerdote não está indo ao templo, porque o templo está em Jerusalém, ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Então a justificativa não é de que ele estava subindo ao templo, e por isso ele não podia se ocupar com aquele homem. Não, isso é falso. Mas também é uma crítica à lei do Antigo Testamento. Por quê? Porque dentro da lei, e isso não está na Torá, mas depois se desenvolveu nos 613 preceitos que os judeus traziam consigo, é que se uma pessoa estivesse machucada com sangue, você não podia tocar nessa pessoa, porque de modo que se você tocasse, você ficava impuro. Então, aí você teria que voltar no templo, realizar atos de purificação para voltar à pureza. Depois passa um escriba, e um escriba é a própria pessoa que está questionando Nosso Senhor. Aí Jesus diz que ele vê e passa adiante. Por fim, passou um samaritano, que viu, aproximou-se, sentiu compaixão, derramou óleo e vinho, colocou-o no seu animal, levou-o a uma pensão, ofereceu-lhe os auxílios e disse, se ainda tiver mais algum gasto, eu voltarei e pagarei tudo aquilo que ele fez. Jesus coloca o samaritano por quê? Porque existe um conflito tremendo entre judeus e samaritanos. E não era um conflito por uma coisa mesquinha. Esse conflito já está lá antes do exílio da Babilônia. Isso é, esse conflito já tinha mais de 500 anos. Judeus odeiam samaritanos. Com força. Entendeu? Não pode nem ver samaritano. Tanto que judeus não passavam no território da Samaria. Por conta de quê? Porque lá tem samaritano. E aí Jesus coloca um samaritano que presta um auxílio. Aí Jesus, portanto, inverte a questão. Jesus vai de maneira
pedagógica mostrando o que é preciso fazer para aprender a amar o meu inimigo e mais, né? Para entender quem é o meu próximo. E Jesus mostra: imagine o teu inimigo fazendo o bem para você. Isso desarma. Quando, na verdade, nós esperamos que o nosso inimigo venha com mais afinco contra nós, para que a gente vá com mais afinco contra ele. Mas não, o teu inimigo te faz o bem. Se nós formos ao capítulo 12 da carta de São Paulo aos Romanos, quando São Paulo vai descrever, numa exortação, sobre a caridade para com o próximo, olha o que São Paulo diz. Depois vocês podem pegar a Sagrada Escritura em casa. Romanos capítulo 12, versículo 9, de São Paulo: o amor seja sem fingimento, aborrecei o mal, aderi ao bem, amai-vos de maneira recíproca, com caridade fraternal. Aí São Paulo vai apresentando muitas outras coisas em relação à caridade. Ele diz no versículo 14: abençoai os que vos perseguem, chorai com os que choram, tende muita estima pelos outros, não aspireis as coisas altas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não querais ser sábios aos vossos olhos. Não torneis mal por mal a ninguém. Não façam mal a ninguém, nunca. Procure fazer o bem diante de todos. Se é possível, tanto quanto depende de vós, tende a paz para com todos. Versículo 19. Não vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira divina. Ou seja, deixa Deus julgar, não julgue. Não deixe que a ira tome o seu coração, deixe que Deus cuide de todas as coisas. Porque está escrito: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, e eu retribuirei. Antes, se o teu inimigo tem fome, dá de comer. Se tem sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ponto. Então, a vingança não é um ato próprio do cristão. Fazer justiça com as próprias mãos não é um ato de cristão. Mas, para que a coisa fique bem amarrada, nós podemos pegar a conclusão do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus está aqui no Sermão da Montanha. Está falando sobre o amor para com o próximo. Vamos ouvir as palavras de nosso Senhor. Capítulo 5, versículo 43 do Evangelho de Mateus. Ouvistes o que foi dito: ame o teu próximo e aborreça o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. Deste modo sereis filhos do vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons, sobre justos e injustos. E agora vem a pergunta de nosso Senhor, que podemos levar para a nossa vida. Porque se vocês amam somente os que vos fazem o bem, que recompensa vocês terão? Não fazem os publicanos o mesmo? E se vocês saudais somente os vossos irmãos, o que vocês fazem de especial? Não fazem também os pagãos a mesma coisa? Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Por isso que a vida cristã, ela é tremendamente difícil de viver. Dá-se a impressão de que, pelo cristianismo que se divulga por aí, um cristianismo light, fácil, é muito fácil ser cristão. Basta você viver alguns compromissos e tal, e está de boa. Está fácil, né? Quando, na verdade, o ser cristão, o performar-se, o formar-se em Cristo, o tornar-se uma nova criatura, exige de nós muita coisa. Hoje, por exemplo, a pergunta: quem é o meu próximo? É fácil nós amarmos aqueles que estão próximos a nós, sobretudo por vínculos. Muito fácil. A pessoa me faz o bem, eu faço bem a ela e a gente continua de boa.
O difícil é nós amarmos aqueles que nos são contraditórios. E é isso que nosso Senhor está pedindo. A gente precisa amar a todos, sem condição. Mas como fazer isso? Como chegar a esse amor que nosso Senhor pede no Evangelho, não somente quando Ele conta essa história do bom samaritano, mas também como Ele nos ensina no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 43. O seguinte: existem 3 razões pelas quais nós podemos amar o próximo. Qual é a primeira razão que você pode amar uma pessoa? Você pode amar uma pessoa por razões naturais. O que seria isso? Você ama uma pessoa porque ela gosta das mesmas coisas que você gosta, ela é uma pessoa talvez elegante, uma pessoa bonita, uma pessoa que você tem... As razões são mais básicas aqui, da natureza. Ela é simpática comigo, ela fala bom dia, eu falo bom dia, então tem sempre um sorriso, né? Então, essas são razões meramente naturais. Essa até os pagãos fazem. Ou seja, aqueles que não são cristãos também observam. Mas existe uma segunda razão, que são por razões espirituais. Por exemplo, você vê que aquela pessoa tem um coração bondoso, você fala, nossa, ela é digna de amor, ela tem bondade no coração. Você vê que ela é uma pessoa virtuosa, ela faz o bem, ela busca a fé, ela busca fazer a caridade, ela é generosa, ela sempre está, ela é prestativa. Então, são razões espirituais, são razões mais elevadas. Não é simplesmente porque ela me fala bom dia e eu falo bom dia para ela, mas é mais. Mas o ser cristão é ainda mais. Nós amamos por razões sobrenaturais. E aqui é aquilo que Jesus diz: se vocês amarem deste modo, sereis perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. E o que são razões espirituais? Desejar o céu a todas as pessoas, mesmo aquelas que são nossas inimigas, mesmo aquelas que se vingam de nós, mesmo aquelas que nos aborrecem. Eu sempre desejarei a todos o céu. Porque não é somente um ato externo, é um ato interior. É um ato de quem deseja ao outro o bem de fato e quer o bem do outro. E o maior de todos os bens é ver todos participando da vida feliz no céu. São razões elevadas. Por isso, meus irmãos, nesse domingo nós somos convidados a pensar se nós temos inimigos. Se nós temos pessoas com as quais nós queremos uma certa distância. Às vezes, é necessário tomar uma certa distância. Mas aquela pessoa é o meu próximo. Eu não posso tratá-la com indiferença. O meu inimigo, ele não pode se transformar num inimigo para mim. Embora talvez ele seja inimigo, ele não queira proximidade, eu não posso deixar que aquela raiva, aquela sede de vingança se instaure e entre dentro do meu coração. Porque, na verdade, isso será um veneno mortífero para você mesmo. Reconcilie-se com todos. Se alguém te deseja o mal, deseja o bem. Se alguém te faz o mal, faça o bem. Essa é a regra de ouro do Evangelho. E uma das práticas mais difíceis do Evangelho. Porque é isso que nos fará ser de fato cristão. É isso que de fato nos distingue o ser cristão. Talvez seja muito difícil para nós que temos aquelas pessoas com quem temos rixas, controvérsias, contendas, aquelas pessoas que não nos descem, sabe quando aquela pessoa não desce? Tudo bem, ela precisa descer. Ela precisa ser digesta, não indigesta. Nós precisamos aprender a fazer isso. Mas nós não temos forças por nós mesmos para fazer isto. É Deus quem nos precisa dar a graça para que a gente ame o próximo. Ele é o divino médico que desceu lá dos céus e fez o quê? Ele veio nos buscar e nos salvar. Quando, como recorda São Paulo, quando éramos inimigos da cruz de Cristo, Deus nos amou. Nós nos tornamos todos inimigos da cruz. O pecado nos faz inimigos da cruz. Todos nós fomos inimigos de Deus.
Todos nós, em alguma circunstância, nos rebelamos contra Deus. Mas Deus não se rebela contra nós. Ao contrário, a parábola que Jesus conta do bom samaritano, na verdade, ele está contando uma parábola dele mesmo. Ele é o bom samaritano que desceu do céu, de Jerusalém celeste, e veio aqui. Para fazer o quê? Para derramar óleo sobre a nossa vida. Para derramar o vinho. Habitualmente, na cultura antiga, se derramava primeiro o vinho, para tirar todas as impurezas, por causa da realidade do álcool, e depois derramava o óleo para abrandar. Veja que no Evangelho é o contrário. Primeiro ele derrama o óleo, em seguida ele coloca o vinho. Primeiro você diz, vem, depois você ensina. Porque evidentemente que se você coloca um álcool numa ferida, dói. O processo do ser cristão é doloroso. Mas aí, ele não bastando isso, ele pega, coloca a pessoa, né, no seu animal, leva-o a uma pensão. Aqui os padres da igreja têm uma visão extraordinária, que eles dizem que Jesus veio do céu, o óleo e o vinho são os sacramentos que o Senhor derrama sobre nós, e depois ele leva-nos para a igreja. A pensão seria a igreja, onde nós receberemos os tratamentos. Essa imagem o Papa Francisco usou, né? A igreja, o Papa Francisco dizia que a igreja é como um hospital de campanha. Ou seja, tem um bando de gente doente. Nós estamos aqui não porque somos os melhorzinhos, né? Olha, a elite de bandeirantes, né? Elite não no sentido rentável, financeiro, mas a elite cristã de bandeirantes se reúne todos os domingos maravilhosamente no santuário, porque são os melhores da cidade. Ali estão os melhorzinhos, então vamos escolher os melhorzinhos. Não, aqui estão os mais doentes, talvez. A igreja como um hospital de campanha, de pessoas machucadas, feridas, que precisam que o óleo seja derramado, o vinho seja derramado nas feridas para que nós sejamos curados. E a vida sacramental é justamente isso, gente. Não é doloroso ir para o confessionário e ter que dizer os nossos pecados? Não é como um vinho, nossa, parece que joga um vinho na nossa vida. Nossa, eu tenho que falar essa besteira que eu fiz para o padre, que vergonha. Mas tá bom, vamos lá. Não vou deixar que essa vergonha atrapalhe e não me permita me aproximar da fonte da misericórdia. Nós vamos para a Sagrada Comunhão para receber não um mérito, somos merecedores, olha, eu sou o merecedor da Sagrada Comunhão. Não, mas porque eu sou um mendigo, necessitado da misericórdia de Deus. E se Ele não me alimentar, não me nutrir, eu não sei o que seria de mim. Se existe bondade em mim, essa bondade não é minha, vem dEle. Então, meus irmãos, ao nos aproximarmos da fonte dos sacramentos, desta pensão, como apresenta Jesus no Evangelho de hoje, que nós possamos nos aproximar desta fonte, que é a Eucaristia, para nos alimentar, para curar as nossas feridas, para que o Senhor nos ensine a ter um amor sobrenatural para com o nosso próximo. Eu não quero a vingança, né? Tem uma frase que eu vou citar aqui, né? Quando criança, e não somente como criança, eu gostava muito de assistir o programa do Chaves. Porque o programa do Chaves, ele não tem maldade. Você não vê assim, é piada, mas hoje qualquer apresentador humorístico é tudo com conotação sexual. No Chaves nunca teve isso. Você pode assistir todos os episódios do Chaves. Não há conotação sexual. É sempre piadas em relação às coisas da vida. E eu cresci assistindo e até hoje eu assisto, gosto muito, né? Mas tem uma frase lá que num determinado momento de um programa diz lá, né? Que até acho que o seu Madruga que fala, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. É isso. Se nós tivermos sede de vingança, no fundo do fundo, meus irmãos, quem sairá envenenado somos nós mesmos. O ódio que você tem, que você fica lá, maldita aquela pessoa, bem, nossa, e fica lá semeando. Às vezes o outro é de boa e você está lá se matando, sozinho. Pode ver,
Uma pessoa que tem raiva, ódio da pessoa porque desfez dela, ou porque maltratou, ou talvez porque nem fez nada. A sua fantasia louca do jeito que é, induz você a pensar que ela está pensando algo de você, quando na verdade ela está nem... Nossa, ela não olhou para mim, ela olhou daquele jeito, torceu aqui, então logo ela não gosta de mim. Ué, talvez a cara dela é daquele jeito, ela olhou para você, achou você esquisito, seguiu a vida, mas não pensou nada de você, e você pensa que ela pensou. E aí você vai para casa, fica lutando contra a sua cabeça, seus pensamentos. Veja, essa é uma flecha inflamada do demônio. Efésios 6 mostra lá, né, que nós precisamos estar prontos para o combate espiritual, porque o demônio está lançando flechas como um ardil. Justamente o quê? Para inflamar. E a gente fica inflamado, com ira, daí você vai lá, procura outra pessoa, você acredita que ela olhou para mim desse jeito? Aí você inflama o coração do outro, isso que é pior, né? E vai inflamando, 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 e você vai sendo um dissipador do mal. E na verdade você vai puxar o fio da coisa, lá no princípio, não tem nada. Isso que é o pior. Se tivesse um fato real, mas daí a gente, mas porque eu gosto da cicraninha, e a cicraninha está ofendida, eu também estou ofendido, porque ofendeu meu amigo, ofendeu a mim. Não, mas você precisa apurar os fatos. Às vezes a cicraninha é uma problemática, vitimista, doente, precisa ser tratada. E você está tomando as dores daquela vitimista que, no fundo, é uma farsa, não é real. Então, meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos dê a graça de sermos curados. Nos aproximemos de nosso Senhor na vida sacramental e obtenhamos a cura para esta doença interior. E sabe qual é a maior doença, o nome da doença que nos impede amor ao próximo? Amor próprio. Você se ama tanto, 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 que esse amor é doentio. Porque se você não se importasse tanto consigo, você não se importaria tanto com o que os outros pensam de você. Mas como você se ama doentiamente, né, seu amor é doente por você, qualquer coisa que façam fere a tua imagem. E o amor próprio é uma doença que os padres da igreja chamavam de filáusia. Filáusia é um amor próprio, doentio de si contra si. Você se ama tanto que você se destrói. Veja, é real. A pessoa ama tanto a si porque a pessoa fez uma coisinha contra ela que ela fica lá. E o que ela está fazendo? Ela não está se destruindo? Está criando pedra no rim, gastrite, todo tipo de doença psicossomática, mas não somente as doenças psicossomáticas, mas também doenças espirituais, né? Porque o corpo tem que somatizar em algum lugar, então sofre. Então, meus irmãos, peçamos a Deus, Senhor, olha, como é difícil amar aqueles que me fazem o mal, mas ensinai-me, Senhor, esta regra de ouro. Por isso, na comunhão de hoje, você vai buscar lá os defuntos que estão dentro do seu coração, que você já sepultou, né? Que você matou. Você não matou fisicamente, mas matou dentro de você. Essa pessoa está morta para mim. Então você vai ressuscitar essas pessoas com a força da Sagrada Comunhão. Amém? Nós estamos